continuar aqui a nossa reflexões em Lucas capítulo 8. Semana passada o pastor Maurício esteve aqui pregando para os irmãos. Ele pregou no capítulo 8, falando da questão ali do endemoniado gadareno. E nós estamos nesse capítulo. Nós iremos trabalhar hoje do verso 1 ao verso 3. Lucas capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. O nosso tema hoje é a dinâmica da libertação. Então, como é que funciona a libertação no reino dos céus? Lembrando que professamos Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos Jesus como o único e suficiente mediador entre Deus e os homens, e que não há salvação fora de Jesus Cristo, e que como igreja nós temos a missão de proclamar o Cristo que morreu e ressuscitou em nosso favor, e que hoje está sentado à destra de Deus e também intercede por nós. E por isso a nossa ênfase nesse período tem sido encontros com Jesus. Encontros com Jesus são encontros de libertação. Já trabalhamos encontro com Jesus, são encontros de misericórdia, de perdão, de amor. E hoje encontro com Jesus são encontros de libertação. Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3 diz assim: Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doença. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 espíritos, ou expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susanas e muitas outras mulheres que com os próprios recursos ajudavam Jesus e seus discípulos. Então nós iremos trabalhar essa manhã a dinâmica da libertação. Então aqui essas mulheres serviam Jesus, elas foram libertas por Jesus e decidiram seguir na comitiva de Jesus. Por uma leitura muito limitada dos evangelhos, a impressão que dá é que só os 12 estavam com Jesus. Mas quando você olha os evangelhos de forma atenta, acurada, os pormenores, você vê que Jesus tinha os 12 discípulos, mas tinha essas mulheres que estavam com ele, que caminhavam na comitiva. Depois você descobre em João 6 que tinha vários outros discípulos, várias outras pessoas. E essas mulheres que começam aqui a caminhar com Jesus em Lucas 8, elas vão até a crucificação. E depois elas serão as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. São essas mulheres, inclusive Maria Madalena, que todos os evangelistas irão falar que ela foi a primeira pessoa a chegar, ela e outras mulheres, Maria, mãe de Tiago, José e Salomé, foram as primeiras a chegar lá. Então, nós vamos dar uma ênfase aqui nessa questão das mulheres, entendendo que na comitiva de Jesus haviam mulheres, e talvez a mais conhecida, mais falada seja Maria Madalena. E a pergunta que a gente levanta junto com o tema, a dinâmica da libertação é: por que essas mulheres serviam Jesus com seus bens? Lá no verso 3, Lucas vai dar esse destaque. No verso 3 vai dizer: Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e seus discípulos. Quando a gente olha a dinâmica do ministério de Jesus, nós sabemos que tem um tesoureiro que é chamado Judas, e sabemos que Jesus vive de ofertas. Mas em um momento do ministério de Jesus, quem vai ajudar e financiar o ministério dele serão mulheres. Essas mulheres que vão estar aqui, que foram libertas. E Lucas faz questão de destacar Maria Madalena no verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doença. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. 7 demônios talvez não seja um número, talvez seja um grau
de total possessão demoníaca, dizendo que Maria Madalena era totalmente possuída pelo demônio e seus anjos, um grau completo de possuição. Talvez mais completo que o gadareno, que o pastor Maurício pregou semana passada, que era habitado por legião. Vocês precisam entenderem a gravidade da questão. Por que encontros com Jesus são encontros de libertação? Por quê? Porque o projeto de Deus é nos libertar do pecado, da carne e das trevas. A palavra libertação na Bíblia é um conceito que se refere à ação de ser libertado ou resgatado de uma situação de opressão, escravidão ou pecado. Deus nos liberta de opressão, de escravidão, do pecado e também das trevas. Então Jesus veio para nos libertar. O ser humano não é um ser livre, ele é um ser preso. E o nosso tempo demonstra um ser humano que vai à faculdade, que estuda o que é racional, preso a vícios, presos às coisas mais bizarras. E não importa o grau de instrução e o grau de questão econômica, pessoas presas a coisas esquisitices, desumanas, pessoas querendo ser cachorro, pessoas querendo ser animal. Isso não é liberdade. Nós não estamos vivendo o ápice da liberdade humana, nós estamos vivendo o ápice das prisões emocionais e psicológicas do ser humano, que é a pior fase do pecado. A pior fase do pecado e das trevas é desumanizar as pessoas. As pessoas deixam de ser humanas, então elas vão ter vários sentimentos. Uns vão querer ser cachorro, outros vão querer ser isso, aquilo, mas não querem mais ser a imagem e semelhança do seu Criador. Então, libertação em Jesus é as pessoas redescobrirem o que é ser humano. Por isso que na igreja, em Jesus, nós não somos divinizados. Em Jesus nós encontramos a nossa essência humana. E por isso que Deus se fez homem, para nos ensinar a viver, ser homem, sendo homem. Revertendo o processo de Adão e Eva, que queriam ser igual a Deus. E Jesus se tornando homem, falando: vocês não precisam ser igual a Deus, porque vocês jamais chegarão a esse posto, mas vocês precisam ser aquilo que Deus criou vocês para ser humano. E todo o projeto então das trevas, a partir dessa reflexão, é fazer com que o homem deixe de ser humano e se torne qualquer coisa. E por isso o homem precisa ser liberto do pecado, das trevas. Então, encontros com Jesus são encontros de libertação, restauração e novos recomeços. Mas que tipo de recomeço? Você está livre para ser gente, para amar, para perdoar, para estar junto numa comunidade. Essas mulheres foram curadas, libertadas de espíritos malignos e enfermidades que dificultavam a sua condição de ser humano. O chamado da igreja é levar as pessoas a voltarem a ser pessoas. E por isso que na igreja nós não temos super-homens, super-ungidos, não temos, infalíveis, não temos. Nós temos seres humanos. E dentro dessa narrativa é perceptível que existem forças e agentes das trevas que aprisionam e adoecem a alma humana. Qual o objetivo? Que essa pessoa deixe de ser pessoa. Então existem forças e agentes das trevas que aprisionam e adoecem a alma. Não ignoramos a doença fisiológica, psiquiátrica, mas não podemos ignorar que existem agentes da maldade que levam as pessoas, sim, a fazerem coisas que você fala: isso não é normal no ser humano. Sabemos que existe coisa que tem que ser tratada com medicina, com psiquiatra, com psicólogo, mas tem coisas que eles não resolvem se não for no nome de Jesus.
Tem pastor tratando pessoas que precisam ser tratadas pelo psiquiatra. Mas tem psiquiatra tratando pessoas que têm que ser tratadas com o Evangelho. Então nós não podemos ignorar que existem essas forças do mal, que estão aprisionando o homem moderno, pós-moderno. E eu quero trabalhar algumas descrições. O nosso objetivo é mostrar para vocês por que é que essas mulheres decidiram seguir a Jesus. Inclusive, uma que era esposa de um alto funcionário, né? Por que essa mulher que é esposa de um alto funcionário decide caminhar com Jesus? E você já sabe a descrição do ministério de Jesus: as raposas têm seus covis, os passarinhos seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então essas mulheres decidiram perambular com Jesus pregando o Evangelho. E essa mulher ali, mesmo sendo a mulher de um alto funcionário, decide caminhar com Jesus. O que levou essas mulheres a decidirem isso? Para entender isso, você tem que entender do que é que elas foram libertas. Então, quem são esses agentes? Lá em Lucas, capítulo 4, do verso 3 e o verso 9, nós vamos entender que esses seres espirituais são seres que atuam colocando dúvida na identidade das pessoas. Por exemplo, Lucas 4, verso 3, diz assim, 4:3. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus. O que o diabo está falando para Jesus? Colocando em dúvida a identidade de Jesus. O espírito das trevas agem em toda a história humana e principalmente em nosso tempo, colocando em dúvida a identidade das pessoas. No verso 9, depois o diabo levou a Jerusalém, e continua, e disse: se você é filho de Deus, colocando em xeque quem Jesus era. Qual o objetivo dessas tentações? Levar Jesus a cair, e Jesus abrir mão, ou desconsiderar que era filho de Deus. Então Satanás, ele age com seus anjos caídos, colocando em dúvida a identidade dessas pessoas. Logo, Maria Madalena, antes de se encontrar com Jesus, não sabia quem era, porque possuída por demônios, ela perdeu a sua identidade, ela perdeu a essência do ser humano. A essência do ser humano é saber quem é. E se tem um tempo complicado é esse nosso, que as pessoas não sabem se é humano, se é cachorro, se é isso, se é aquilo, complicando o que é certo. E como igreja nós temos que denunciar: isso é desumano e vocês estão cedendo aos desejos de Satanás e seus anjos, porque essa é a função das trevas, colocar em xeque a identidade. Mas também, lá em Lucas 4 ainda, verso 5, aí o diabo levou para Jerusalém, no monte alto, no alto lá, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo, e disse: tudo isso eu te darei. Então o diabo também é aquele que oferece fama e poder, que oferece: olha, se você quiser, eu posso te deixar famoso. Lá no verso 6, e disse: eu lhe darei isso, todo o poder e toda essa riqueza, pois tudo me foi dado, e posso dar a quem quiser. Então o diabo trabalha com a identidade das pessoas e também oferece fama e poder, dá a sensação de que você está sob o controle, que você pode todas as coisas, que nada é proibido, que você pode tudo e todos. Nunca vivemos um tempo tão obscuro quanto o tempo da escravidão, onde um homem usava dizer o que o outro homem poderia fazer. Hoje pessoas com dinheiro, movido muitas vezes pela ganância, pela força, obrigam o outro a fazer o que não quer fazer, porque tem poder e fama. E as maiores maldades que acontecem em nosso tempo não chegam até as mídias, porque homens que têm poder não vão para a mídia. O diabo oferece dinheiro, fama e poder.
Ele também instiga o viver perigoso e irresponsável. Lá no verso 9 de Lucas 4. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: ó a proposta, se você é o Filho de Deus, joga-se daqui. Joga-se daqui. O diabo então incentiva as pessoas a viverem de forma perigosa e irresponsável, instigando Jesus: olha, se você pular, Deus vai dar ordem aos seus anjos para que eles te guardem, te cuidem, e você não tropece em nenhuma pedra, citando um texto de forma equivocada. O que o diabo queria é que Jesus se aventurasse, vivesse de forma irresponsável. Vivemos num país que temos os melhores direitos em relação do homem e do cidadão, a partir da Revolução Francesa. Mas se tem um país que é desumano por causa da irresponsabilidade, e o viver perigoso é o nosso. Jovens que decidem se arriscar, atropelam uma criança que não tem nada a ver com aquilo e a criança morre. Viver perigoso e de forma irresponsável. Homens que acham que têm o poder de beber e continuar normal no volante, bebe, vai e mata. Vivendo irresponsável. Isso não é só burrice humana, não é só irresponsabilidade. São homens e mulheres que estão ouvindo o sopro das trevas e falando: eu posso viver de maneira irresponsável. E é assim que Maria Madalena vivia antes de encontrar Jesus, ser encontrada por Jesus. É assim que essas mulheres viviam, em busca de fama e poder, até porque muitas delas tinham recursos. É assim que elas viviam, de forma perigosa e irresponsável, porque as trevas querem que o ser humano viva de forma irresponsável. Por isso que é mais fácil você ensinar uma criança a desobedecer do que obedecer. Por isso que as nossas escolas estão cheias de adolescente irresponsável, que não vai para a escola, fazer aula, vão beber, vão fazer uma série de coisas, e isso a partir dos 9, 10 anos, queridos. Estão aprendendo a viver de forma irresponsável. Por isso não justifica uma família cristã não fazer o culto doméstico. Nós estamos ensinando as crianças a viver na dependência de Deus, enquanto muitos pais e mães e famílias estão ensinando os filhos a viverem irresponsável. E os dados mostram que a maioria das pessoas que são viciadas em algum tipo de droga, química ou bebida, como o nosso país é normal, começa com seus pais. E como igreja nós temos o privilégio de ser os primeiros a dar uma Bíblia e ensinar nossos filhos a orar. E não fazemos. Eu não entendo esse tipo de cristianismo. Que o diabo ensina as pessoas a serem irresponsáveis e viver de forma perigosa. As crianças nossas vivem de forma perigosa. A exposição à tela de celular é perigoso. A pedofilia começa na exposição da criança de forma irresponsável dos pais, que quer que a criança pare de chorar. Querido, o choro da criança é a melhor coisa que tem, deixa chorar, espernear, uma hora ele cansa, dorme, para. E uma hora ele vai entender que vai ter que parar de chorar. Mas não deixa exposto. Não deixa. Porque tem gente que vive de forma irresponsável e que estão querendo que os adolescentes vivam. Lembram da baleia azul? Quantas crianças se mataram? O diabo é o agente que vem ensinar as pessoas a viver de forma irresponsável e perigosa. Falso ensino. Verso 9, ele vai dizer para Jesus: levou, tá, e disse... Verso 10, pois a Escritura Sagrada afirmam, o diabo falando para Jesus, afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Então o diabo também tem falso ensino. Peca, pede perdão depois, brinca, ninguém vai descobrir. E depois o próprio diabo ele publica no Facebook dele, porque o diabo tem Facebook e Instagram, ele publica e fala mal de você. Ele tem as suas imprensas e os seus repórteres que estão 24 horas por dia fazendo isso. Falso ensino. Essas mulheres foram libertas do falso ensino.
E agora começa a ficar mais complicado. O diabo domina e expõe as pessoas ao ridículo. Lá no verso 4, lá no capítulo 4, verso 35. 4:35. Já pregamos sobre esse texto. Então Jesus ordenou ao demônio: cala-te e sai dele, sai desse homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele. Na frente de todos, o diabo falou: vou sair, mas você vai ser envergonhado. Imagine o homem se debruçando na frente de todos. O demônio expõe as pessoas ao ridículo. Mas ele continua: possui as pessoas fazendo-a viver de forma desumana. Lucas 8:27, que é o texto que o pastor Maurício pregou. Lucas 8:27. Lucas 8:27 vai ser a narrativa do gadareno, que diz assim: assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. O diabo possui as pessoas e faz-a viver de forma desumana. Esse homem morava no sepulcro e andava nu. Maria Madalena e essas mulheres foram libertas desse senhor das trevas que desumaniza as pessoas. Eu não entendo como é que nós cristãos podemos admirar uma estética que está desumanizando o ser humano. Não entendo. Como é que alguns cristãos até querem ter essa estética que desumaniza e desfigura quem é o ser humano? Quando a essência do Evangelho é levar as pessoas, se liberta desse agente das trevas e devolver a elas a dignidade do ser humano, que é voltar a ser imagem e semelhança do seu Criador. A única representação que Deus tem na terra somos nós. Por isso que o Deus de Israel não tem nenhuma escultura. Por isso que Deus não permitiu que Israel tivesse nenhum tipo de imagem dele. Dizendo o seguinte: se você quer saber quem sou eu, olha para a pessoa que está ao seu lado. Ele é minha imagem e semelhança. E o diabo então tem a missão de desfigurar esse ser humano, para que ele pare de ser imagem e semelhança de Deus e se torne a imagem do próprio Satanás, que a essência é ser desumana, humilhar, matar. Na palavra de Jesus, João 10, veio matar, roubar e destruir. Só que essa morte é lenta, essa destruição é lenta, e o roubo é lento. Aí você encontra hoje no século 21 pessoas vivendo igual zumbi, não são mais humanos, moldados à imagem e semelhança das trevas. É disso que Maria Madalena foi liberta. É disso, querido. A gente fala das trevas de uma maneira muito descompromissada, de uma maneira muito irrisória. Os piores demônios não são os que se manifestam no culto e ficam babando, é aqueles que se escondem atrás da piedade, da falsa religião e que estão em nossas igrejas, na boca de pastores e músicos e crentes que não estão sendo libertos diariamente por Jesus. Esse demônio, nós temos que não ter medo, mas falar: Jesus nos protege, porque Jesus nos ensina a livrar-nos do mal. E quando Jesus fala: ore pedindo que Deus livre você do mal, porque você não sabe o quanto ele é mau. Não sabe. Ore pela tua casa, para que a tua casa seja livre do mal, para que Satanás não toque a tua família, como pediu para tocar a de Jó. Então lê Lucas, e Lucas fala: olha, essas mulheres foram libertas, inclusive Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Tem que fazer eu e você repensar o que é ser cristão.
em saber que existe de fato uma guerra espiritual acontecendo que se vence apenas quem está em Cristo Jesus. Mas outra coisa interessante é que o diabo sabe quem é Jesus. Lucas 4:34, eles sabiam quem era Jesus. 4:34 vai dizer assim: Eis Jesus de Nazaré, aqui o diabo falando, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: cala a tua boca e saia deste homem. E ele sai. Verso 41 do capítulo 4 ainda: os demônios saíram de muitas pessoas gritando: você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. E você fala: mas pastor, por que Jesus não deixa os demônios falar que ele é o Cristo? Porque Jesus jamais quer ser pregado pelo diabo e seus anjos. Quem tem que falar de Jesus somos nós. E por isso ele repreende. Mas tem algo muito mais importante: o diabo sabe quem é Jesus e ele sabe quem são os discípulos de Jesus. Atos capítulo 19, Atos 19, verso 13 ao 17, os irmãos lembram que Atos é escrito também por Lucas. Os irmãos sabem que nessas exposições eu tenho mantido a fidelidade só às narrativas de Lucas. Então, Atos 19, do verso 13 ao 17. Eles sabem quem são os discípulos de Jesus. Diz assim, Atos 19, 13 ao 17. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então um homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. O diabo sabe quem é Jesus e sabe quem são os discípulos de Jesus. É desse ser que Maria Madalena foi liberta, foi restaurada, desse agente das trevas. E essas forças opressoras, queridos, se submetem só a Jesus. Já li para vocês Lucas 4, 35 e 36, é Jesus que fala: sai, e eles saem. E quem não está em Jesus, como aqueles homens de Atos não estavam, não tem poder de usar o nome de Jesus. Só pode usar o nome de Jesus quem é discípulo de Jesus, quem foi liberto por Jesus. Só pode usar o nome de Jesus em quem Jesus falou: demônio, sobre essa vida você não tem mais poder. E como João vai falar na sua primeira carta, aqueles que são de Jesus, o diabo não toca neles. Só esses. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Isso vai estar no capítulo 8, verso 28, que já lemos. Só Jesus tem poder para libertar e livrar do poder das trevas. E em Lucas 8, 35, nosso último texto, 8:35, nós vamos ver esse homem liberto. Lucas 8:35 vai dizer assim: muita gente que foi ver o que havia acontecido, quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo.
Aquele endemoniado gadareno que estava desumanizado, ao ser liberto por Jesus, ele é encontrado aos pés de Jesus, sentado, calmo e em perfeito juízo. Só Jesus consegue devolver sanidade ao ser humano. Nós voltemos a ser gente. Isso aconteceu com Maria Madalena também. Quando Lucas fala que essas mulheres estão seguindo a Jesus, está falando o seguinte: essas mulheres voltaram à sua sanidade normal, elas têm agora liberdade para escolher. Eu quero caminhar com Jesus, eu quero gastar o que eu tenho com Jesus. Então a dinâmica da libertação no encontro com Jesus é que há perdão, restauração e força. E agora podemos responder: por que é que essas mulheres serviam Jesus com seus bens? Porque Jesus se tornou Senhor de tudo que elas eram e de tudo que possuíam. Quando elas estavam presas por Satanás, Ele era dono delas. Agora é Jesus. Elas foram escravizadas pelas trevas. As trevas exigem tudo. Viver no pecado ou no poder do maligno custa caro. Vamos falar das drogas. Você sabe que as drogas não é de Deus, né? Sabe disso, né? As pessoas gastam tudo que têm, perdem família, carreira, amigos e saúde, que estão presos nas drogas, no poder de Satanás. Viver no pecado custa caro. O alcoolismo é a incapacidade de controlar a ingestão de alcoólico devido à dependência física e emocional, e custa caro. Para alguns, família, amigos, dignidade. Um homem alcoólatra jogado numa poça de lama, bêbado, deixou de ser humano, custa caro. Infidelidade no casamento custa caro. Viver além do que você não tem custa caro. Essas mulheres foram livres para estarem com Jesus, para serem discípulas e testemunhas de Jesus, do seu poder e de sua ressurreição. E se você chegasse para elas e falasse: por que é que vocês estão servindo Jesus com seus bens? Elas diriam: servir Jesus não custa caro. Me libertou de tudo, me fazia mal. Jesus é um Senhor, que o seu jugo é suave e é leve. Gastei dinheiro com as trevas, por que não gastaria com a luz? Paguei bebida para os amigos, por que não investiria em missões? Paguei noitada para os amigos, usei o salário com mulheres que não era minha, por que não investir em missões? Esse texto de Lucas, esse destaque, é para a igreja não esquecer de onde que foi tirada, e para que você não tenha saudade de onde você saiu. E se você tiver saudade, sabe que esse sentimento também é Satanás que está colocando em você. Não permita que ele de fora te dê instruções por dentro. Satanás não tem mais poder sobre quem está em Jesus. Jamais poderá possuir aqueles que estão cheios e vivem no Espírito Santo, que estão salvos em Jesus, mas pode fazer igual fez com Jesus. Se você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Talvez agora você comece a entender por que nós pregamos o Evangelho e falamos: olha, você tem que ser livre. E porque Isaías 50 ou 55, se não me engano, vai dizer: por que você gasta dinheiro com aquilo que não é bom? Porque você é escravo. Você não tem poder de parar de beber. Você não tem poder de parar de se envolver com pornografia. Você não tem poder de parar de trair tua esposa. Você é um escravo. Você não faz o que você quer. Você é a marionete de Satanás e seus anjos. Só Jesus pode te libertar. Só Jesus pode restaurar a tua vida. Você não é dono de você mesmo. Se você pudesse ver, não é a bebida que te chama, é Satanás que te empurra o copo na boca e você bebe. A igreja precisa voltar a pregar o Evangelho com autoridade, denunciar quem é de fato o inimigo do ser humano.
Efésios capítulo 6 diz: o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas é o diabo, que estão atuando nas alturas celestiais, manipulando governos e sistemas e desfigurando o ser humano. Jesus chama hoje eu e você a vivermos uma vida da liberdade, a não nos sujeitarmos novamente a um jugo da escravidão, mas a crescermos em liberdade. Porque as trevas existem e o mal faz mal. A bebida continua fazendo mal, as drogas continuam fazendo mal, péssimas influências fazem mal. E por isso a igreja tem que orar e se fortalecer no Senhor, como diz Paulo em Efésios: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Depois você lê Efésios 6, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E Pedro vai dizer que esse inimigo está ao teu redor, buscando a quem possa tragar. E às vezes o alvo é o nosso filho, a nossa filha, é a esposa, é o marido. Precisamos orar mais pelas nossas famílias, mas nunca esquecer de onde saímos e para onde estamos indo. Sou servo de Jesus. E a resposta para essas mulheres que elas dariam, por que é que elas servem Jesus com seus bens? Nós estamos ajudando Jesus a libertar mais pessoas. Por isso investimos em Jesus. Estamos ajudando Jesus a fazer pelas pessoas o que Ele fez por mim, por nós. Por isso nós investimos tudo o que temos.